É isso aí, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal com mais informações do Palmeiras, que venceu na Copa do Brasil por 3-0 em cima do Ceará, com um show do Estevão, que está se despedindo, né, da torcida, contagem regressiva para o jogador ir jogar na Europa, no Chelsea, né? Nós vamos conferir os melhores momentos dessa partida do Verdão e esse show do Palmeiras com os nossos amigos do Jogo Aberto e também da ESPN Brasil. Então já se inscreve no canal e deixa o seu like. Sem mais delongas, bora conferir tudo o vídeo de hoje, bora lá. Palmeiras também no agregado, igual o Inter, mas a circunstância bem diferente, né? Fez 4-0 no agregado para cima do Ceará e o Palmeiras está classificado, um dos favoritos da Copa do Brasil. A emoção na saída de campo de quem está perto de deixar o clube onde foi revelado. Uma mistura de sentimento que é difícil explicar, sabe? De quando você tá jogando ali, você tá dando a vida para dar alegria para os torcedores e tem esse reconhecimento da torcida, mas ao mesmo tempo sabendo que daqui uns dias eu não vou viver mais isso. Estevão entrou no Allianz Parque cheio de vontade no seu último jogo pela Copa do Brasil, antes de deixar o Palmeiras. No duelo decisivo, os donos da casa foram para cima do Ceará, mesmo com a vantagem do empate. Lucas Evangelista perdeu essa chance. No rebote, Piquerez também tentou. O Ceará até conseguiu balançar as redes nesse contra-ataque com Pedro Henrique, mas o gol não valeu porque estava impedido. Na volta do intervalo, a cria da academia cobrou falta e Gustavo Gomes mandou de cabeça bem perto do gol. E aos 17 da etapa final, a noite de Estevão começava a se construir. O jogador caiu no chão nesse lance com o Nicolas. Depois de analisar o VAR, o árbitro Anderson Daronco marcou pênalti. Depois vendo ali, eu acho que foi pênalti, né? A gente, no calor do jogo ali, reclama. O próprio Estevão foi para a cobrança. Fernando Miguel até defendeu, mas no rebote o camisa 41 fez 1-0 para o Verdão. A bola voltou para ele ajeita de perna esquerda, de direita ele enche o pé. Uma coisa que eu nunca me deixou influenciar é abalar nas situações que acontecem dentro do jogo. Infelizmente perdi, mas depois tive outra oportunidade. Aos 24 minutos, a cria da academia recebeu de Lucas Evangelista, foi pra frente, pedalou e fez esse golaço, o segundo dele e do Palmeiras na noite. Golaço do Estevão! Com os 2 gols na partida, Estevão, artilheiro do Alviverde na temporada, chegou a 10 gols em 2025. Agora a cria da academia tem mais 2 jogos aqui no Allianz Parque, antes do Mundial de Clubes e da despedida do Palmeiras. Eu senti falta de tudo, porque o Palmeiras foi um clube que abriu as portas para mim. É um facto, vamos perder um excelente jogador. Futuro do Brasil. Ainda deu tempo de Flaco Lopes, que entrou na segunda etapa no lugar de Vitor Roque, fazer o terceiro do Verdão para fechar a conta. 3-0 no Allianz Parque, Palmeiras nas oitavas de final da Copa do Brasil e Ceará eliminado. Aqui é sempre um pouco mais difícil também por conta do gramado sintético, o jogo é mais rápido e convém muito ao jogo deles também. São uma equipa que não para e que não desiste. Fora das 4 linhas, Leila Pereira falou antes da vitória sobre a interdição da Arena Barueri pela Federação Paulista de Futebol. Surpreendentemente, que para mim não foi surpreendentemente, depois que eu não apoiei o candidato presidente da Federação Paulista, esse estádio foi interditado para jogos da Federação Paulista, pela justificativa de que o estádio está em obra. E como é que eu joguei contra o São Paulo? Recorde de público. Como é que eu joguei contra o Corinthians? Uma polêmica que não abalou a noite brilhante de Estevão e a contagem regressiva para a despedida do jogador. E segunda-feira tem convocação da seleção brasileira. Será que a joia do Palmeiras vai estar na lista? Se vier uma convocação, claro que é uma honra para todo jogador ter na seleção brasileira, mas se não vier também, vou tentar desfrutar o máximo ainda desse restinho aí pelo Palmeiras. Na sequência, todos os comentários da classificação do Palmeiras na Copa do Brasil. Não tem mais o que falar do Palmeiras, hein? Já tô cansada de elogiar. Ele muda a escalação, ele muda uma peça aqui, perde o Felipe Anderson, chega o Mike, o Abel Ferreira, olha, tá dominando nesse momento o time, que tá se preparando e muito bem para o Mundial. Edu, Copa do Brasil no bolso, não é? Pelo menos essa fase tá ok, dinheiro garantido e uma boa vitória contra uma equipe que passa por um momento positivo, o Ceará.
Não, passa, Renata, e nos 2 jogos, né, o confronto, 4 gols, né? Então isso, e não tomou nenhum. Isso é muito importante também para você ver a consistência da equipe do Palmeiras. Por mais dificuldade que tenha durante uma partida, que é normal também, porque o Ceará é uma boa equipe também, muito bem armada, mas o Palmeiras vem numa coisa assim da concentração. Acho que o mental do Palmeiras é muito forte. E todos os jogadores que hoje está, né, no elenco do Palmeiras, os jogadores já sabem o que tem que fazer. Eu acho que isso que é o mais importante. Você vê a declaração do Castanheira, é isso aí. Todo jogador quer jogar. E os que estão de fora, quando tem oportunidade, eles vão lá e dão conta do recado. E o que o Palmeiras está fazendo é um absurdo, né? 15 jogos seguidos, perdeu só 1. 14 vitórias. Eu acho que é para poucos times fazer o que o Palmeiras está fazendo. Então, acho que isso é para a gente relevar muito. E o Abel, né, eu acho que, se eu não me engano, são 22 jogos em Copa do Brasil, ganhou 15 jogos. E é um absurdo a marca que o Palmeiras está atingindo. Então, acho que eu vejo que o Palmeiras vem numa postura muito boa, os jogadores também. E agora é bom a gente desfrutar desse talento que o Estevão, daqui a pouco ele está indo embora. Eu acho que esse moleque aí vai ser um dos grandes jogadores que a gente vai ter no futuro. Olha, ele fez 2 gols, eu queria valorizar também, achei muito bonito o gol do Flaco Lopes, um giro, não é? Com a marcação em cima. Parece, né, Renato? Muito bom também. Agora o Estevão foi o nome da partida, Ronaldão. Foi. O Daronco também deu uma forcinha, né? Não saiu gol, não saiu nada. De tudo isso que você falou, teve o Daronco achando um pênalti e para dar a tranquilizada na torcida do Palmeiras. Quer dizer, já não basta ter o Abel, já não basta ter o time forte, tem que levar o Daronco e o Klaus lá pro Mundial. Proibido agora, não pode levar os caras, senão não vai dar certo, hein? Eu vou secar daqui até, porque não tem o que fazer. Não adiantou secar. Tá secando, o Gil lá, aí vai. Aí o Ceará faz o gol, anula. Aí daqui a pouco põe um pênalti pros caras. Aí desanda, velho. Aí não tem pra ninguém. Cicinho, claro que substituto pro Estevão com essa qualidade não tem. Mas hoje o Palmeiras está formando peças, vai apresentando alguns jogadores que estão num nível para assumir uma titularidade e não perder a qualidade coletiva. Exatamente. O grande segredo do Palmeiras, Renata, não é nem o Estevão, mas sim o treinador. Porque o Abel é o cara que encontra soluções no Palmeiras ali onde ninguém vê. Porque você vê partidas que o Estevão não jogou e o Palmeiras jogou bem da mesma maneira, conseguiu com outros jogadores suprir. Lógico que nós estamos falando do Estevão, um talento que todos nós queremos ver no campo e no futebol brasileiro. Mas a grande diferença do Palmeiras é o treinador que transformou esse elenco, exatamente, que transformou esse grupo no Palmeiras num grupo vencedor, porque é bonito ver o Palmeiras jogar. Segundo tempo, especialmente, foi uma aula de futebol, não é? Vão estar se despedindo praticamente do Palmeiras, vai disputar o Mundial, mas ontem deu um show e a torcida fica feliz. Que a dureza do prédio não tá. Por mais lances assim, é o que o torcedor palmeirense espera nessa reta final de Estevão pelo clube. É um facto, vamos perder um excelente jogador, futuro do Brasil, um jogador com esta idade, com o rendimento que ele tem, por isso que alguém chegou da Europa e veio buscar um miúdo de 17 anos, que é brutal, e a margem de crescimento que este jogador tem. O camisa 41 desfilou o habitual bom futebol no Allianz Parque. Na bola parada, buscando os companheiros. Na costumeira arrancada pelo lado direito do campo. O espaço curto, drible e pênalti em uma fração de segundos. Nem mesmo a análise do VAR de Daronco tirou a concentração. Nem mesmo o erro da penalidade lhe tirou o gol. Voltou para Estevão! Gol! Estevão estava leve, desfrutando a mística que o futebol é capaz de proporcionar. E isso resultou em golaço. Numa qualidade que só você tem, menino! Estevão para emocionar a torcida do Palmeiras e a torcida brasileira. Aos 35 minutos, substituído. Daronco tirou o momento dele, o fazendo sair pelo outro lado do campo. Mas não lhe tirou a emoção, o choro de uma despedida que se aproxima. Do banco de reservas, o garoto ainda viu Flaco Lopes fazer 3-0 no Ceará.
Em junho do ano passado, o Palmeiras vendeu Estevão para o Chelsea por cerca de 61,5 milhões de euros, 45 milhões fixos e 16,5 milhões em metas. O clube tem direito a 70% desse valor. Aquém as cifras milionárias, os torcedores estão em compasso de despedida. Flamengo e Sport Cristal em casa e o Cruzeiro fora. Depois disso, a grande parte da torcida se despede acompanhando pela TV o Mundial de Clubes. Eu tô tão emocionado que eu tô tentando o máximo ficar aqui no Palmeiras, sabe? Às vezes demora até um pouquinho para sair do CT, porque tá acabando, mas a gente também não tá indo para brincar, a gente tá indo para passear, a gente tá indo para disputar. As possibilidades que a gente tiver, a gente vai encarar, como o Abel sempre fala, uma final. Então acho que esses jogos que a gente tá vivendo é uma preparação para isso, pelo que vem pela frente no Mundial. Então a gente vai lá para tentar alcançar nossos objetivos e, se Deus quiser, claro, a gente está indo para disputar o título, com certeza. Antes do Mundial, digamos uma final para o Palmeiras de Estevão é contra o Flamengo, sem Richard Rios suspenso. Líder e vice-líder se enfrentam. Chance de abrir 7 pontos na tabela a um dos candidatos ao título. Chance de Estevão, pela penúltima vez, brilhar no Allianz Parque. O Abel sempre fala pra gente, todos os jogos são uma final, todos os jogos são decisivos. E a gente está encarando mais um jogo como se fosse uma final, que não muda pra gente, porque a gente sempre busca a vitória, a gente sempre busca ter um resultado positivo. Então a gente vai fazer o máximo para poder fazer isso aqui dentro de casa. Estevão e de Abel Ferreira, vamos acompanhar o que disse Estevão. Daqui a pouco vai embora, é uma pena, mas continua desfilando pelos gramados. Diga lá, Estevão. Eu tô vivendo dias incríveis, uma mistura de sentimento que é difícil explicar, sabe? De quando você tá jogando ali, você tá dando a vida para dar alegria pros torcedores e tem esse reconhecimento da torcida, mas ao mesmo tempo sabendo que daqui uns dias eu não vou viver mais isso. Mas eu tenho que agradecer essa torcida maravilhosa que está sempre me apoiando, está sempre apoiando a gente. E isso eu tenho que agradecer eles por tudo que eles fizeram por mim. Gratidão porque ao mesmo tempo que eu estou deixando aqui, eu vou viver um sonho na minha vida. E estou tentando aproveitar ao máximo. Sei que é um dos meus últimos jogos no Allianz, estou tentando ao máximo desfrutar disso aqui, porque eu sei que eu vou sentir muita falta disso também. Tem voz de garoto ainda também, mas futebol é de gente grande, viu, Mário? E aquele cabelo estiloso naquele corte, Grace Jones. Nosso cameraman, o Ivan, ele fez muitas imagens de show da Grace Jones lá nos anos 80, viu, professor Celso? Estevão, desde a estreia no profissional do Palmeiras, 75 jogos, 25 gols e 14 assistências. 25, 35, 39, então. Cada 3 jogos ele guarda um gol, não é isso? 25 para 75, 3 jogos, pimba, em média. Sem contar as assistências. Até o Campeonato Paulista ele continuava lá, preso na direita. Eu até brinquei, foi o dia da libertação, quando ele começou a jogar mais por dentro e tal. E esse dia da libertação do Estevão foi depois de ter perdido o Campeonato Paulista. É um dos movimentos do Abel que fizeram o Palmeiras crescer muito de produção e está vivendo esse momento fantástico, né? Uma sequência de grandes jogos, de grandes resultados. E ontem ele jogou mais junto com o Vitor Roque, né? Mais centralizado, só que centralizado um pouco mais para a esquerda, o Vitor Roque um pouquinho mais para a direita ali no posicionamento básico, com o Maurício vindo por trás ali e pifando e tentando criar jogadas. É claro que no segundo tempo que o jogo flui melhor, primeiro tempo ainda estava um pouco amarrado, o time do Ceará marca muito bem, muito forte, mas eles foram conseguindo encontrar os caminhos, né, a partir do pênalti, dali o Palmeiras decolou para a vitória. E é aquela história, não sei quantos jogos ainda tem do Estevão no Brasil, especialmente no Allianz, mas o torcedor do Palmeiras tem que ir correndo para ver. São 3 no Allianz. Né? Esses jogos finais aí, como os que já foram ontem, viram uma grande apresentação dele, porque é histórico, é um jogador realmente muito especial, muito qualificado tecnicamente e que está se despedindo, pelo menos dessa passagem inicial dele pelo Palmeiras, quem sabe no futuro ele não possa voltar. Mas ontem, de novo, mostrou que é um jogador que vale a pena a gente pagar ingresso para ver. E imediatamente a gente foi vendo essa aplicação nos jogos. Então, o dia a dia dele deve ser, de fato, de muita entrega, de muita dedicação. É claro que já tem um trabalho espetacular da base do Palmeiras, da escola do Palmeiras, mas quando você chega ao time principal com um treinador como o Abel, que também gosta de dar espaço para esses jogadores, que também gosta de desenvolver o profissional, o pessoal do jogador, a gente vê que o Estevão, de fato, ele deu um salto muito grande nesse curto período de tempo entre os profissionais do Palmeiras e a tendência, de fato, na Europa, ele aproveitar muito bem
tudo que ele vai ter de outra escola lá, de outros companheiros. E a expectativa da gente poder acompanhá-lo em seleção brasileira, né? Expectativa alta. Seleção brasileira e na Premier League. Tomara que ele consiga o espaço dele no Chelsea. Para todos nós podermos ver o Estevão aqui nos canais ESPN e no Disney Plus. E além da Premier League, as competições europeias também. Ainda está aqui, né? Está aqui ainda, ó. O professor é o mais atento com essas tarjas, essas perguntas que aparecem aqui. De vez em quando a gente, no meio do papo, a gente esquece. Professor, não deixa passar. O Palmeiras está bem preparado para a saída do Estevão, na sua opinião? Acho que está se preparando. Acho que para o jogo do Palmeiras tem alternativas. Se você falar assim, o Palmeiras tem um garoto à altura, um talento à altura do Estevão, como já tinha quando saiu o Endrick, não. Quando sai o Endrick, você tem o Estevão. Agora, para o jogo do Palmeiras, eu vejo o Abel buscando soluções. E é um momento interessante. Tem Maurício, tem jogadores subindo de produção. Eu acho que ele vai ter. Para o jogo do Palmeiras, acho que a vida vai continuar. Felipe Anderson, mais uma lesão. Felipe Anderson, que ontem, né? Mal começou. Não jogou. Mas tem opções para a vida continuar. Agora vai faltar esse menino estrela. Ele vai fazer falta. Não tem ninguém com a característica e com a qualidade dele. Agora, a gente conhece a estrutura do Palmeiras, como tudo é planejado com antecedência. Então, certamente, o Abel já está preparando algo. Já está preparando o time. Agora, outro igual ao Estevão, assim, rapidamente, eu acho difícil. É isso. Assim, o vai Palmeiras sentir falta, né? Claro que vai sentir falta. Mas a gente precisa entender o seguinte, a vida segue. E o Palmeiras, antes do Estevão aparecer, já era um time ultra competitivo e colecionador de títulos. É isso. Então ele vai continuar sendo. É claro que perder um jogador com o talento, com a capacidade de marcar a diferença em campo, como tem sido o Estevão desde o ano passado, quando ele subiu de forma meteórica, né, e se transformou no principal jogador da equipe, ainda com 17 anos, é difícil encontrar. Só que a gente olha, hoje tem todo um coletivo em volta dele. E vamos lembrar que o Palmeiras fez um investimento grande no Paulinho, que é um jogador que está sendo preparado para assumir essa posição ali. Porque o Estevão está jogando por dentro. É onde joga o Paulinho, por dentro. Ele vai ser o jogador dali, agora dá tempo ao tempo. Perfeito. E você já vê também outras alternativas que podem vir a ser também destaques no Palmeiras vindo da base, como o próprio Luiz, de 19 anos de idade, que quando entra cai mais por esse lado esquerdo, mas é um jovem jogador e por que não também ser desenvolvido para ter o Alan tem entrado bem pela direita. Pela direita, exatamente. Então, claro que o jogo em si perde muito, né? Porque é um jogo diferente com o Estevão. A gente mostrou aí os melhores momentos de ontem. Ele foi protagonista. Mesmo quando ele não fez gol, ele deu o chapéu, finalizou. O pênalti é pelo lado direito, o outro gol é pelo lado esquerdo. Então ele acaba que ele não desiste, né? Exatamente. Ele não abre mão da jogada. A propósito, já que a Mari citou, foi pênalti para você? Acho que sim. Eu acho que quando ele dá uma passada maior ali, o jogador do Ceará dá um tançapé e aí ele perde o equilíbrio. Professor, para você? Dável. Ah, peraí. Foi ou não foi? Não, foi. Dável... Eu daria justamente por causa dessa situação do trançapé, né? Agora. Tem ali uma rasteirinha. Um rapinha, né? Eugênio. Esse ângulo é bom. É o legal que eu disse, ele não desiste, agora, ele acredita no lance. Ele vai nessa perna, ó. Tá vendo? Na perna. É pênalti. Direita. Muito bem, pênalti em Estevão. É um lance que começa com um lindo drible dele, né? E depois, mais do que o drible, é a perseverança. Talvez até... Persevera na jogada. Se o zagueiro deixasse tudo a cargo do goleiro, não houvesse pênalti. Ali já estava sem ângulo, já estava no... Aquele lance do primeiro tempo, é no primeiro tempo que ele dá aquele chapéu e tabela e quase faz o gol, o goleiro defende. A tabela é com o Vitor Roque? Que ficou tanto olhando para ele. A gente vai botar ali e a gente vai ver de novo. A gente ficou olhando só para ele, né? A gente não olha para quem tabela com ele. Se movimentou bastante o Vitor Roque. Olha aí, ó, esse lance. Vamos ver, eu acho que é o Vitor Roque. É o Maurício. O Maurício, mais centralizado. O Vitor Roque estava no meio da área, né? Estava ali atrás. Mas o que vale é isso aí, ó. Esse toque diferente é que vai ficar muito raro. Não que outros jogadores não possam fazer, até podem.
Mas é que ele faz com uma frequência, né? A devolução do Maurício é maravilhosa também. A bola chega, é muito bom jogador. A bola chega quicando pro Estevão fazer o gol. Essa coisa do diferente, né? Porque o futebol hoje, ele está tão competitivo, com tão pouco espaço, com tanta gente ocupando e atenta, que você tem que fazer aquilo que o adversário não espera. E ele tem essa condição, porque aí você abre o espaço. Né? Não é o óbvio, é por isso que tem tanto jogo chato, porque os dois lados fazendo o óbvio, é muito chato. Lances como esse, isso a gente vai sentir falta. Né? Essa coisa que chamam de fantasista, e na verdade não é só a fantasia pela fantasia, é a beleza, mas buscando espaço, buscando abrir o jogo. Isso ele faz como ninguém no elenco do Palmeiras hoje, poucos jogadores do Brasil fazem. Fica essa... vocês comentaram, né, sobre lá na Europa ele precisar ter um pouco mais de corpo para o jogo europeu, mas a gente já consegue observar que é um físico privilegiado, porque no jeito que ele joga, é um jeito que você está muito exposto a lesões, né? Que é aquele jogo, muda rápido de direção, vai para cima do marcador, ele é muito marcado, enfim, sofre muitas faltas. Ele já tem um trabalho ali, né, de corpo ali, que ele consegue sustentar o jogo. O Hendrick era mais parrudinho, né? Amigos. O Hendrick fez esse trabalho. Mas o Hendrick desde muito jovem. Desde muito jovem. Nos últimos, depois que ele foi vendido, ele cresceu muito. Ele ganhou muita massa. Muita massa. Mas eu tenho uma dúvida. Se um jogador com essa característica, ele não tem que ganhar tanta massa, tanta força, senão ele perde velocidade. Não é para ficar bombado, mas ele tem que ter mais força. O próprio Lamine Yamal é magrinho. É por contato. Não é? Sim. Cara desse. Não, também não acho que precise. É óbvio que ele tem que ter força para aguentar as pancadas, a marcação. Não, e o contato. Mas não ficar muito forte, senão ele porque perde. Porque lá o nível físico é muito alto. E esse cara encostou nele, ele já vai voar longe. Então ele tem que estar mais inteiro, não é para qualquer outra coisa, além de ter mais equilíbrio nas ações dele com bola. Para resistir, o suficiente para aguentar o repuxo, sem perder a ternura. Aí que endurecer, sem perder a ternura. Para aguentar o repuxo, gostei dessa expressão que o professor usou, para aguentar o repuxo contra o Flamengo. Ontem perguntávamos, Pedro ou Bruno? Então é isso aí, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje, né, com esse jogaço do garoto Estevão, fez um golaço, o segundo gol, primeiro gol de pênalti, né, acabou errando o pênalti, mas conseguiu pegar ali no rebote e fazer o primeiro gol do time do Palmeiras. É um jogador diferenciado, deu um chapéu lindo ali também no jogador do Ceará e tem mostrado que realmente é um jogador muito diferente. É uma pena que o Palmeiras não conseguiu segurar ele por mais tempo, né? Com certeza ele dá muitas alegrias para o torcedor, mas, né, que o Estevão tenha aí uma boa carreira e que ele venha a ser bem disciplinado para quem sabe aí também ajudar na seleção brasileira, né, que precisa muito de jogadores diferenciados igual é o Estevão, né? O Palmeiras que tem vencido aí nos seus últimos jogos numa sequência simplesmente assustadora, né? Virou uma máquina o time do Verdão, tá passando por cima de todo mundo e isso traz demais a torcida a confiar, a acreditar que esse time cada vez mais vai crescer e vai trazer mais e mais alegria aí pro torcedor, né? Esse ano títulos importantes promete, porque o Palmeiras está voando na Libertadores, no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil. Então acredito que coisa boa vai vir esse ano e o Palmeiras está simplesmente imparável, tá avassalador. Vamos esperar, né? Porque o futebol é uma caixinha de surpresa, mas acredito que da forma que o Palmeiras está jogando vai ser difícil de ter surpresa, né? Então vamos ver até o final e torcer também pro Palmeiras trazer títulos importantes nessa temporada. O que você achou desse Palmeiras contra o Ceará, né, na Copa do Brasil? Deixa aí sua opinião nos comentários, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar o canal aqui a crescer e a gente trazer mais conteúdos do Palmeiras para você. E é isso, né? Até o próximo vídeo, valeu, fui!